Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Eu sou o Marcos Koguchi. Eu sou o Thiago Kempen. Episódio número 100. E eu sou o Opa, olha a Carlinhos Moura. surpresa aí, olha a surpresa do nosso convidado. Maravilha. Ó, para vocês verem que isso aí não é nada ensaiado, gente. Não é nada ensaiado. Seja muito bem-vindo, Carlinhos. Depois a gente vai falar um pouco mais aí para a tua apresentação e sobre o tema lá, que é o tema, inclusive, agora desse nosso episódio número 148. E para vocês que ainda não conhecem a K2Go, não percam, são 147 episódios, além desse, sobre a trajetória, sobre o universo da prótese no Brasil e no mundo, com grandes convidados, com grandes temas, falando sobre filosofia, sobre a odontologia da nova era, os desafios da prótese, não só da função da estética, mas também da gestão no Brasil e no mundo. Então tem muita coisa bacana. E além desse podcast, você pode acessar também as nossas redes no Instagram. @comunidade K2Go. No Facebook. facebook.com/comunidade K2Go. E no YouTube. youtube.com/comunidade K2Go. Sem mais demora, vamos lá, porque tem bastante coisa para a gente conversar hoje. Tiago, então, apresenta agora oficialmente o nosso convidado e qual é o tema do nosso podcast de hoje? Hoje nós vamos falar sobre as características do tecido gengival com o nosso querido Carlos Moura. Seja bem-vindo, meu querido, tudo bom? Muito bem-vindo, Carlinhos. Eu queria primeiro agradecer você, Marcos, você, Thiago, e eu acredito que vai ser um bate-papo muito legal. Falar um pouquinho sobre esse tema aí, entendeu? Falar um pouco sobre o congresso que está vindo aí, que já está aí perto, né? Já está em cima aí. Isso, já está batendo na porta. Então vamos falar um pouquinho aí sobre a prótese, sobre gengiva, sobre essa trajetória, né? Que eu venho tendo aí, sobre os convites que eu tive aí para o congresso também. Que maravilha! Então vamos nessa. Sabe que posso te chamar de Carlinhos? Pode, fica à vontade. Combina tão bem Carlinhos Moura, é nome de artista, né? Sabe disso, né? Carlinhos Moura, hoje com vocês, subindo ao palco Carlinhos Moura. Né? Já sabe, pensou, você vai falar cara? sobre gengiva, você vai Pode tocar ser cavaquinho, sim, como que vai ser, né? Quais são as surpresas que nos aguardam aí? Mas... Seria uma boa, hein? Seria uma boa. Sabe que eu vou levar um pandeiro, né? Pronto, então eu levo eu morei 4 anos no Rio de Janeiro, daí comecei quase, eu não toco nada, né? Mas eu aprendi a lá fazer um batuque, ia muito no Cacique de Ramos, ia muito no Mercadão de Jacarepaguá, todo sábado tinha um pagodinho, pegava um chopp, reunia a turma lá, então era uma coisa muito bacana. Um abraço para todos que estão... mesmo. Eu tenho, né? Japonês no samba, né? Jefferson Carmo de Foz do Iguaçu, vizinho do Giniton Rodrigues, lá em Cascavel. Obrigado pela presença aí, Carmo. Ontem nós tivemos uma mentoria com um grupo aí do pessoal do curso do Guia de Gestão Lucrativa para Laboratório de Prótese. Eles ganharam 4 mentorias e nós ficamos aí, o Jefferson estava conosco lá até quase 10 horas da noite, né? Espero que tenha aproveitado, espero que não desista. Na terça-feira que vem tem mais aí, Jefferson. Então, vamos lá. Olha, Carlinhos, você concorda? Eu queria até fazer uma proposta. Claro que a gente quer saber sobre esse tema. Adorei a chamada, assim, a pegada Top Gun. Quando o Thiago falou, olha, o nosso próximo convidado é o Carlinhos Moura, que vai falar sobre Top Gun. Eu falei, caramba, estreou agora, né? Tá com o Tom Cruise agora. Parece que depois de 30 anos eles fizeram a versão 2. Ele vai fazer resenha do filme? Ele vai dar lá uma resenha do filme? Pensou, né? Não, mas o nome é gengiva. Eu falei, não, eu sei. Gengiva. Então eu queria que você, para começar, para quebrar o gelo, bater um papo aí sobre esse tema e o que os ouvintes que estão aí, não só os que estão agora presentes na live, mas que estão ouvindo depois aí no podcast, o que eles podem esperar desse dia que você vai estar apresentando esse tema lá como convidado do nosso grande amigo Giniton Rodrigues. Vou começar um pouquinho mais atrás, assim, né? No congresso passado, na 16ª edição, eu dividi o palco com o Giniton, né, e com o Juliano lá, apresentando. Eu tive um projeto, o tema, eu escolhi pelo seguinte, eu iria falar sobre protocolo dentogengival, né, sobre prótese dentogengival. Então, eu sempre tive muita dificuldade aqui no laboratório em fazer o mapeamento da gengiva, de uma gengiva natural do paciente, sabe? Então, sempre tive, assim, essa dificuldade. Para mim, foi um dos maiores desafios, sabe? E aí, o que aconteceu? Antes um pouco do congresso, o Marcos Celestrino, que deve estar aí vendo, assistindo a gente aí,
ele me fez um convite, cara, para escrever um capítulo no livro, né, Clássico Digital. E daí eu tive a ideia de reproduzir a gengiva da minha filha, sabe? Foi assim, um artigo muito importante ali para mim, foi bem desafiador, sabe? Eu tive primeiro a ideia e publiquei essa ideia nesse livro, um capítulo desse livro, né, do Clássico Digital. Então, o que eu fiz? Fiz todo o mapeamento da gengiva dela. Eu quis mostrar, assim, que com materiais cerâmicos, a gente é capaz de reproduzir uma gengiva supernatural. Não só uma sequência de massas, mas fazer realmente um mapeamento. Se a gente for parar para ver, a gengiva tem inúmeras características de gengiva, uma diferente da outra, né? Então, assim, foi um desafio bem legal. E eu consegui reproduzir, e ela, minha filha... Na época tinha seus 11 anos e eu consegui reproduzir a arcada dela perfeitamente. E foi um sucesso legal, cara, esse livro, esse artigo aí. Não sei se alguém que está assistindo a gente aí teve a possibilidade de ver, né, esse capítulo lá. Então foi daí que eu tirei a ideia de cada dia aprofundar nesse estudo de mapeamento gengival, entendeu? A gente falou sobre esse tempo valioso que nós temos aí toda semana, agora aí com o nosso Super Carlinhos Moura falando sobre esse tema que é muito bonito, é muito bacana. A gente vem tratando disso, inclusive sobre visagismo na prótese, olha que coisa. Né? Cada vez, olha a evolução, né? Antes a prótese era muito focada em recuperar a função. E hoje o Brasil é reconhecido não só pela função, mas também pela estética do mundo inteiro, né? Esse podcast que nós estamos aqui gravando agora, ele já é ouvido em 22 países, se não me engano, né, Thiago? Nossa, e ele não é traduzido para outras línguas, quer dizer, são os brasileiros que estão lá, estão nessa vida, são reconhecidos, vão fazer o nome, levar o nome da prótese do Brasil para fora, né? Toda essa importância que nós temos e essa caracterização, esse cuidado, requer uma questão que depois eu vou entrar, Thiago, que é a questão também dessa comunicação com o dentista. Comunicação, paciente, dentista, o protético, e isso tem a ver também com o tempo. E aí, Thiago, o que você acha? É um tema bom para a gente começar a navegar, a divagar agora? Isso aí, a gente está vendo aí que a Danila está acompanhando mesmo, ó. Falou até que é o episódio 146 com o José Pereira Flores. Exatamente, obrigado aí pela contribuição. O Flores falou bastante do tema, foi maravilhoso o episódio, né? A gente está adorando essa série com o pessoal do Pork Experience, porque ali os temas estão maravilhosos, né? Na verdade, é tudo que todo mundo procura, então isso é ótimo. Mas quando a gente fala, por exemplo, dessas características do tecido de gengiva, você falou, na verdade, pô, não tem gengiva igual, né? Não tem, cara. É completamente diferente. Quando você para realmente estudar um pouco a fundo, cara, você vê que é muito raro você achar uma gengiva super igual à outra, né? Quando entra no laboratório uma peça dentogengival com reposição gengival, uma peça parcial, que você ali sim tem que realmente copiar a natureza de Deus mesmo ali, que você tem que realmente fazer uma gengiva caracterizada, você tem que mapear o que você tem que entender o que você está usando e entender o resultado que você vai ter, né? Com o volume que você vai ter, com a coloração que você vai ter. Aí sim você vê que é interessante você se aprofundar e estudar, que não é simplesmente colocar massa num protocolo, né? Massa não é simplesmente colocar cerâmica num trabalho, né? É um pouquinho mais além disso daí. Bem mais além do que isso aí, né? E a galera trata como se a prótese, não só a partir de gengiva, de caracterização de protocolo e outras coisas do tipo, mas a prótese como um todo, parece que a galera trata como se fosse um iFood, né? Tipo, olha, ó, manda aqui a ordenzinha de serviço e vai lá e se vira. No máximo que eu vou te falar aí, eu vou te mandar uma foto e você se vira, né? Pois é, cara, e isso daí é bem complicado, porque assim, hoje o maior desafio da gente aqui no laboratório é ter essa doutrina do nosso cliente, sabe? É ter essa doutrina de seguir um checklist de trabalho, de ter o cuidado nas etapas de uma fotografia, ter o cuidado nas etapas de uma moldagem. Isso aí, eu acredito, cara, que 80% dos laboratórios hoje em dia passa por isso. 80? Não, coloca um pouquinho mais, né?
É um pouquinho mais, viu? Pode ter certeza, Vamos viu? colocar 99% para não generalizar tanto. Mas por que eu estou falando essa questão do iFood? Porque eu parei para refletir um pouquinho. Na verdade, na hora de fazer o pedido, parece até que capricha-se mais no pedido do iFood do que no pedido do laboratório. Porque você coloca lá, eu não quero contar coisa, eu quero contar os itens, eu quero vir aqui, aí confere tudo. Vai lá, você perde 5 minutos para fazer o seu pedido do iFood, mas na hora de mandar aquela ordem de serviço para o laboratório, não, só coloca aí o nome do paciente, qual que é o trabalho, se for, isso tudo, e fala que eu já conversei com o Carlinhos, que ele já sabe. Cara, e pior que parece que você tá aqui dentro do laboratório, é desse jeito. E eu vou te falar uma coisa, agora, uma coisa tão simples, né? Que às vezes, assim, agora, graças a Deus, a gente está começando a abrir mais o olhar para isso, né? Por quê? Porque o iFood, cara, se você não digitar as opções corretas, ele não vai executar seu pedido. Entendeu? E o laboratório, cara, por anos, eu sou um pouco, não que eu seja, não tô coroa ainda, mas eu sou ainda um pouco novo, mas tenho muito tempo de prótese, sabe? Desde o meu primeiro contato com o laboratório vai para 17 anos, né? E hoje eu tenho 35 anos. E já então, começou assim, com o protocolo, muito... Carlinhos? Não. O protocolo eu acho que tem aí uns 8 anos, 9 anos que eu... Mas você começou com acrílico, não começou direto com zircônio? Não, ou já comecei... foi direto na cerâmica? Não, eu comecei entregando moldagem, né? Entregando Tá moldagem, certo. depois vazando gesso, depois fazendo provisório, depois montando prótese total. Cara, eu acho que um dos aprendizados assim que me deu hoje em dia um norte legal foi a prótese total. Sabe, eu sempre tive capricho assim nos trabalhos que eu fiz, sempre montei uma prótese total, uma PPR muito bom. Então, assim, eu consegui trazer tudo isso hoje para os protocolos, né? Que foi a área que eu mais me desenvolvi, assim, que eu mais me dediquei, né? Então, cara, voltando naquele assunto, hoje em dia é basicamente isso. O dentista, quando o dentista sabe que você vai executar um trabalho para ele apenas com a ordem de serviço escrito o nome da clínica, do dentista, do paciente, ele vai continuar fazendo. Ele vai continuar fazendo e você vai ter problema e o dentista não vai querer te pagar uma repetição que der. E se você fizer algo errado, a culpa vai estar toda em você também, porque você fez, né? Se você aceita o trabalho, a partir do momento que você coloca para dentro, seja para vazar, para imprimir, e você já aceita aquilo, por mais que você fica trocando mensagem daí a tua equipe lá no WhatsApp, lá para pedir as informações, ou muitas vezes até para moldar novamente, a partir do momento que você aceitou, a responsabilidade já é do laboratório. Já é do laboratório, A gente bate muito nisso e eu acho que sempre vale a pena repetir, Carlinhos, como que a gente trata isso na consultoria da K2Go? Tem dois, que nem a protocolo, como você falou, né? Comecei montando protocolo, hoje, há pouco aí a gente estava conversando, você falou que está encantado com os materiais de zircônia, né? E as cerâmicas, as aplicações, a evolução dos materiais que também foi uma virada de chave, você não começar do zero, porque a noção de anatomia, de morfologia você tem, mas as misturas, as aplicações, eu imagino que é uma loucura, né? É uma nova curva de aprendizado, né? E nessa parte aí já passando para você, mas nessa parte da comunicação, a primeira coisa que a gente fala, que a gente começa a mapear na consultoria, é quantos trabalhos ficam parados na recepção em média, faltando alguma informação e qual que é o impacto no tempo, tanto no tempo de cadeira do dentista, quanto no tempo do fluxo do laboratório. E isso tem impacto no caixa, no financeiro. Concorda, Carlinhos? Sim, justo. Não, é isso aí. É isso aí, sem dúvida. Ó. O Carmo aqui, ó, o Carmo Design falou, cara, ele tá certinho. Ele tá certinho, cara. Pura verdade isso aí, ó. Melhor perder na entrada do que na saída. Porque a partir do momento que você não planejar, principalmente, e eu vou te falar, cara, eu sou a prova viva disso daí, tá? Por quê? Se você não se policiar na entrada do trabalho, você vai perder na saída. Aí o que acontece? No início, cara, quando eu comecei a fazer protocolo, a gente não começa já sendo bom, a gente não começa tendo cliente. Então, acaba que a gente cede isso daí pro dentista. Sabe? No início de tudo, hoje em dia eu vou te falar, quer trabalho, né? Empresário, quer faturamento, não. Você precisa. Então, assim, hoje em dia, cara, eu posso falar assim com toda convicção. Cara, eu não tenho problema com os meus protocolos. Não tenho problema com oclusão, com guia, com caracterização, com tudo. Por quê? Porque eu só dou o tiro certo, sabe? Se em alguma etapa do trabalho
eu ver que eu tô com alguma dúvida, eu volto uma etapa para trás, eu volto para trás, e hoje em dia os meus clientes entendem isso, sabe? Mas isso não é fácil, cara, não é fácil de jeito nenhum. É Porque no muito início... questão até de atitude, de você se posicionar. Tem que ter a regra? Isso, Tem, senão vale a exceção, mas a atitude, aquela não, eu vou falar porque eu prefiro não fazer do que fazer mal feito e depois ter que repetir. Tem isso, sem que se dúvida. posicionar. Sem dúvida, tem que se posicionar. Só que hoje em dia, Gokut, para o técnico que tá começando, né? Para o técnico que está começando, é muito difícil ele conseguir se posicionar. Por quê? Porque ele precisa de trabalho dentro do laboratório, ele precisa fazer, ele precisa faturar. Você entendeu? Então, Sim. eu falo assim, hoje em dia, pode ser que não, as coisas até hoje em dia mudaram um pouco, porque hoje em dia a gente tem tanto conhecimento pelos cursos online, YouTube, Instagram, a gente tem tanto conhecimento que o cara já inicia com um conceito melhor, entendeu? Com um conceito de trabalho melhor. Mas antes não tinha isso, cara. Antes, na minha época, o dentista mandava para mim fazer um protocolo e ele decidia da forma que eu ia fazer. Aí quando chegava no final do trabalho, a oclusão tá errada, linha média desviada, dava os BO que dava. E aí, o que eu ia fazer? Não tinha como eu me posicionar com isso. Por quê? Porque eu estava no início do laboratório, eu não podia perder cliente, entendeu? A partir do momento... É aquela coisa, cara. A partir do momento que você tem 4, 5 protocolos para você fazer dentro de uma semana, dentro de 15 dias, aí você consegue se posicionar dessa forma. Agora, quando você tem um dentro do mês, você tenta de todas as formas fazer com que o dentista trabalhe correto. Exato. Mas se ele não ceder, você vai fazer da forma que ele tá falando. Porque você precisa receber, cara. Né? Hoje em dia a gente não pode falar assim, mas eu só trabalho dessa forma. Depende. Depende de como está o seu fluxo de trabalho dentro do laboratório. Né? Isso aí, tem que explorar um pouquinho mais nessa parte. Né? O que é importante da gente começar a entender? Quando a gente está começando a empresa, a gente tem uma necessidade de caixa absurdo. Até porque é bem tradicional na cultura brasileira da gente começar uma empresa sem recursos. Eu sou a prova viva disso, como diz você. Eu também. Sei bem como é que é isso aí. E aí, quando a gente tem que falar não para um cliente, só existem 2 possibilidades. Ou você vai falar sim, na verdade, só está fazendo jogo difícil ali com ele, né? Jogo duro. Ou então, você precisa tanto do dinheiro... Você tem que resolver o problema dele, não tem como você falar não, porque você está no começo, você não pode, olha, por favor, me manda com essas informações, senão não faço o seu trabalho. Você está começando a empresa, está começando a autoridade, então o cara vai achar que você é arrogante sem nem conhecer seu trabalho. Mas a partir do momento, igual você aí, já tem 8 anos só com protocolo, por exemplo, não só com protocolo, mas focado muito em protocolo, você começa a ter autoridade no mercado a ponto dos dentistas entenderem, opa, peraí, esse cara aqui, ele é exigente, ele não é arrogante, ele é exigente porque ele sabe o que ele precisa de informação. Isso. Quando eu trouxe aquela questão do iFood, por que eu trouxe a questão do iFood? É exatamente o que você falou, se você não conseguir preencher todas as informações, você não vai fazer o pedido. Só que a gente não precisa ir muito longe. Na odontologia, isso já acontece. Para aí como um dentista, se você for dentista e está nos ouvindo, se pergunte, quando você vai mandar um paciente para fazer uma radiografia, para poder fazer uma tomografia, para poder fazer qualquer outra coisa ali, você precisa preencher muita informação. É muito dado que você tem que colocar lá e sempre preenche. Por que sempre preenche? Porque senão a radiologia não vai fazer aquele serviço, ponto. Né? Então, já existe na cultura do dentista a necessidade do preenchimento. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, no Código de Ética da Odontologia, diz que o dentista ele tem que assinar a ordem de serviço que ele envia ao laboratório. E se ele não envia, se ele não assina aquela ordem de serviço, não é para um laboratório específico, tá? É todas as recomendações dele. Ele tem que assinar. Se ele estivesse, ninguém assina, né? Mas se ele estivesse assinando, ele basicamente estaria assinando um documento em branco. O que a gente já sabe que não é a coisa correta também. O segundo ponto. Então, o que falta para nós, como técnicos em prótese, dono de laboratório, empresários, é entender exatamente essa questão do posicionamento. Né? É uma coisa que a gente fala muito aqui. Você não pode viver na exceção. Você tem que ter as regras, e quando acontece alguma coisa, aquilo é a exceção e você vai tratar aquela exceção. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um termo de parceria,
São as regras muito claras do que acontece dentro do laboratório. Você pode sim abrir exceções para os dentistas, mas tem que tomar muito cuidado com isso. Aquela exceção não pode se tornar regra. E aí que vem o que o nosso amigo Jefferson falou ali, né? Que é melhor você perder o cliente na entrada do que na saída. Por quê? Isso, na verdade, é uma lógica matemática. É mais barato um cliente que você não causou nenhum problema para ele, que é um cliente que já trabalhou com você, você deu tudo errado, Sim. teve que repetir o trabalho, gerou prejuízo, o paciente sentou na cadeira e voltou, teve que reagendar. Então, aquele cara ali é muito difícil de você trazê-lo de volta. É possível, mas é mais difícil. Se é mais difícil, é mais caro, porque exige mais tempo, mais estrutura, mais equipe, né? Então, quando a gente pega o que o Jefferson falou, eu chamo de batata quente. Por que é uma batata quente? Trabalhos que entram no laboratório faltando qualquer tipo de informação importante para a criação daquele trabalho é uma batata quente. Por que é uma batata quente? Primeiro a gente tem que definir quando e quais informações que a gente precisa. A gente, quando estava conversando antes, né, Carlos, a gente estava falando de checklist ali. Sim. Eu sempre falo com os clientes, olha, define o que é essencial para cada trabalho. Eu não estou te falando de fazer uma puta checklist gigantesca, difícil de compreender, porque aí fica burocrático. Não. O que é essencial para produzir esse trabalho? Por exemplo, né? Vamos falar de uma coroinha que é mais simples que um protocolo. Eu preciso de, no mínimo, eu preciso saber a cor, se for sobre dente, o substrato, qual que é o nome do paciente e qual é a informação de trabalho. Se é uma coroa, se vai ser... O que você quer, dentista? Né? É o mínimo que eu defini para o meu laboratório. A partir do momento que você definiu aquilo como regra, eu defini 4 itens. Se entraram 3, faltou 1. Esse trabalho vai entrar na produção do meu laboratório? Não. Por quê? Porque é uma batata quente. E batata quente a gente passa para frente. Então, o que é a ideia? Se o dentista te mandou o trabalho e está faltando informação, você tem algumas possibilidades. A primeira é você tratar aquilo. Pode ser que ele tenha esquecido, pode ser que ele não saiba qual é o seu protocolo de trabalho. Existem possibilidades do porquê daquilo. Você tem que ir ali e exaurir todas as possibilidades. Beleza, eu fui lá e consegui exaurir todas as possibilidades. E não consegui colocar esse trabalho com todas as informações que eu preciso, devolve. E esse devolver o trabalho, pessoal, é uma ferramenta poderosíssima. Sim, sem dúvida, cara. Pergunto para vocês, e até para você daqui a pouquinho já, Carlos, para responder para mim, por favor, e para todo mundo que está nos ouvindo. Comenta aí para mim, por favor. Quantos trabalhos estão no seu estacionamento há mais de uma semana, esperando informação de dentista? Isso não pode acontecer. Por quê? Porque quando chega no laboratório, você não conseguiu resolver aquele problema em uma semana, 2, 3 semanas, você tem que devolver aquele trabalho para o dentista para ele ter registro daquele outro trabalho. Porque senão o que acontece? Quando o trabalho está dentro do seu laboratório e o dentista já enviou esse trabalho para você e você já passou um prazo de produção, ele está esperando que esse trabalho vai ficar pronto. A expectativa dele é muito... Exatamente. Se você não comunica que está faltando informação e que o trabalho não está sendo produzido até que ele entregue aquela informação, ou demorou demais, devolve para ele, que aí aquela caixinha vai ficar lá enchendo o saco dele e não seu no laboratório, isso nunca vai ter uma solução. E aí a única forma de fazer é, a gente dá um jeito, eu vou lá e produzo. Então vai lá, produz aquele trabalho, repete, tem prejuízo, trabalha até sábado, domingo, trabalha até a noite e continua desse jeito. Porque isso é uma cultura que o dono do laboratório de prótese está trazendo para o dentista que já está acostumado a preencher o máximo de informação necessária. Só que a gente faz carinho na cabeça dele. Sim. E aí eu queria te perguntar, Carlos, hoje aí no seu laboratório, bom, você não vai saber de cor, né? Mas tem trabalho parado há mais de uma semana? Cara, hoje em dia... informação, né? Hoje aqui no laboratório, eu tenho uma pessoa só para cuidar disso. Grande investimento. Eu tenho uma funcionária aqui que ela fica só cuidando dos grupos do WhatsApp do laboratório. Só para ela informar para o dentista o que está indo e o que está voltando, sabe? Por quê? Porque, cara, o que mais acontecia no laboratório era isso. Hoje em dia, não que não acontece. Acontece. Acontece, porque sempre a gente está tendo novos clientes, mas aqueles clientes mais antigos, a gente já está conseguindo doutrinar dessa forma, sabe? Agora eu vou te falar uma outra coisa assim que eu acho. Por exemplo, hoje em dia, na prótese, eu vejo assim, olha só, vê se vocês concordam comigo. Eu vejo assim, por exemplo, a maioria dos laboratórios, hoje em dia, os técnicos vão fazer o curso de prótese, sai, aí ou pega o empréstimo no banco, ou junta com um sócio que é empreendedor,
que é administrador, e monta o laboratório, já monta com a equipe com uma visão de tudo isso que você acabou de falar. Tudo isso. Então, assim, é mais fácil quando o dentista ele envia um trabalho para um laboratório que já tem essa postura. Você entendeu? Agora, sim, para você ter uma ideia, cara, quando eu montei o laboratório há 14 anos atrás, o laboratório era dentro do meu quarto. Eu tinha um motor, tinha a minha bancada dentro do meu quarto, então eu fazia bloquinho, fazia algumas próteses totais ali dentro do meu quarto. E assim foi vindo a evolução. Você foi conseguindo um cliente a mais, outro cliente, e depois uma pessoa para te ajudar, e você já aluga um espaço pequenininho. E nunca a gente não teve, assim, os laboratórios que teve esse conceito de estudar formas, de estudar administração, de estudar processos, de criar checklists para o laboratório, foram os laboratórios que cresceram. Entendeu? Mas a maioria dos técnicos hoje em dia aprenderam da prótese dessa forma, vindo lá de baixo, começando de pouquinho. E aí você vai criando uma cartela de clientes que já estão acostumados a trabalhar errado. Isso para você mudar, cara, o que mais foi difícil aqui dentro do laboratório, hoje em dia eu posso dizer que a gente tá conseguindo, assim, tá tendo resultados legais com isso, sabe? Porém, foi a coisa mais difícil, cara. Eu tenho algumas considerações, estou adorando esse papo aí, embora a gente já abordou isso em outros podcasts também, mas como é um assunto recorrente, a gente sabe que impacta 99%, até mais, né? Todos os laboratórios que a gente conhece aí dentro e fora do Brasil. Depois, na sequência, eu estou muito curioso para saber o conteúdo, se você pode dar um spoiler sobre o tópico que você vai levar aí para o nosso Pro Experience. Vamos falar também do evento Pro Experience. Mas para fechar, a minha consideração sobre tudo que vocês falaram agora dessa comunicação do fluxo clínico laboratorial, nós fazemos, né, algumas consultorias em clínicas, a maioria é em laboratório de prótese, né, mas tem características, particularidades, dificuldades e desafios em cada fluxo. Tanto o dentista, lá na hora que ele está, nem sempre ele tem todos os recursos, nem sempre ele consegue uma boa moldagem, nem sempre a condição permite que ele atenda a todos os requisitos. Por isso que é bacana atuar juntos, para que o dentista cada vez mais conheça o fluxo laboratorial e para que o laboratório conheça cada vez mais o fluxo clínico. Esses tempos atrás, eu estava assim, eu quebrei a cabeça, fiquei uma hora pensando, eu falei, puxa vida, eu tinha que escrever um termo de parceria para laboratório, para mandar para dentista, tá? Para o nosso laboratório escola que fica em Porto Alegre. Eu pensei, como que eu vou fazer esse termo que seja observado não como uma regra, não como eu impondo, entrando no consultório do dentista, que eu dependo dele também, para impor uma regra. E que ele reconheça que é importante ele seguir essas orientações. E daí, nesse termo de parceria, a gente coloca lá todo o critério de moldagem, seja ela digital, seja ela tradicional, se vem um modelo de gesso, como que funciona o nosso fluxo. Mas eu já abri esse termo de parceria com o seguinte texto, Carlinhos, olha só. Como reduzir o seu tempo de cadeira? Ao reduzir o prazo de conclusão dos trabalhos, otimizamos o fluxo clínico laboratorial, liberamos tempo, aumentamos a sua rentabilidade e, principalmente, trazemos mais conforto para o nosso paciente. Sim. Então, seguindo alguns passos simples que nós colocamos aqui no checklist, como você bem posicionou, se a gente tiver essas informações, nós vamos conseguir reduzir em até 50% o nosso tempo, o nosso prazo de entrega dos trabalhos, dentro da característica de cada trabalho, obviamente. Alguns são mais complexos, outros menos complexos. Então, bora lá, vamos fazer um ganha-ganha. Você reduz o seu tempo de cadeira, você otimiza a sua hora clínica, eu otimizo a minha hora laboratorial, otimizo o tempo dos meus técnicos, evito o retrabalho e consigo manter uma relação saudável aí com a tua empresa. Então, esse é o termo de parceria, e daí a gente coloca como que funciona. Tem que moldar um antagonista, tem que fazer registro de mordida, tem informação de implante, giga, se for digital, escaneamento, como que é o protocolo, tudo isso. Porque uma coisa é certa, viu, gente? Tem uma coisa que na odontologia, e eu já estou há muitos anos também na odontologia, lá como executivo de indústria, e depois agora na consultoria aí, um trabalho maravilhoso, trabalhando aí junto com o Thiago e com a nossa equipe, né? Que hoje estamos em 7, aí, 4 consultores especializados, e está sendo uma viagem, uma experiência fantástica. Mas uma coisa que eu vejo
não só na odontologia, em todos os lugares tem muito uma questão de ego. Tem muito palestrante que bate no peito, tem muito professor que bate no peito, fala, porra, isso aqui é a solução de todos os males, tem muito dono de laboratório, tem muito dono de clínica, dentista, egos muito inflados não leva a lugar nenhum. Não adianta, se o dentista quiser sugar o laboratório e não quiser mandar as informações, ele está prejudicando o paciente dele, o tempo de cadeira dele, e vice-versa. É a questão de forma e conteúdo. É o que eu digo, né? A verdade é um diamante, mas o diamante é uma pedra. Você pode entregar num jantar à luz de velas com uma taça de vinho, ou você pode colocar num estilingue e dar na cabeça do cidadão e matar ele com uma pedrada. Então depende da maneira como você entrega esse diamante. Então, quando você coloca isso numa linha de colaborativa, os dois lados ganham. Por quê? Porque nós atendemos também muitos laboratórios. Você falou assim, o laboratório que começou no quarto, o laboratório que começou quando 2 sócios se juntaram, mas tem muitos laboratórios que já entra a convite do dentista para montar ali numa salinha que está sobrando na clínica, para atender os casos dele. Tem muitos casos que a gente atende assim. E a primeira coisa que a gente ataca é isso. Mas para fechar essa parte, tem uma notícia excelente que eu tenho certeza que você, Carlinhos, e o pessoal que está nos ouvindo vai adorar. Agora, além dessa abertura aí na trilha de gestão, no dia 29 de setembro, a partir das 11h30, depois o Thiago vai passar ali todo o detalhe aí, como acessar, como comprar os ingressos, nós estamos também oficialmente lançando esse ano um sonho de muitos anos do Thiago, um sonho que já desde que nós montamos a K2Go a gente tinha, que era desenvolver o nosso próprio software para laboratório. Mas de dentro para fora, não de fora para dentro. Um software criado dentro do laboratório que não é para competir com software A, B ou C. Não é para competir, é para trazer uma solução. E a principal solução que ele traz é a comunicação dentro da ordem de serviço com o dentista. Desde trava para não conseguir submeter a ordem. Por exemplo, você falou de iFood. Se você não informa lá algumas coisas como ter endereço, você não consegue fechar o pedido. Se você não coloca o teu código de segurança lá no Mercado Livre, no Amazon.com, você não consegue fechar o pedido. Dentro da ordem de serviço, você define de acordo com a tua característica de produção. Marcos Celestrino, nosso parceiro, nosso amigo, está rodando esse software na fase beta do Laboratório Aliança. Ele está aqui nessa live agora, ele pode dar um depoimento aí também. Qual que vai ser? Nós estamos desenvolvendo agora essa fase final com o aplicativo do dentista para o seu laboratório, não para todos os laboratórios. Porque hoje tem aplicativo de dentista para vários laboratórios, mas não o aplicativo do laboratório para o dentista que integra com o software. Então, para colocar a ordem de serviço é simples. Você pega teu celular, não tem mais a ordem de papel daí, né? Pega teu celular ou pega lá no computador, você coloca, olha, eu quero um 21... eu quero em silicato de lítio, eu quero... você coloca lá quais são, no menu lá ele vai selecionando. Se ele não colocar o sobrenome do paciente, aparece lá, opa, não, por favor, preencha o nome e sobrenome do paciente. Preencha o número do dente, preencha o substrato, preencha a cor do dente, preencha o implante, no caso de implante. Então, assim, para cada característica de trabalho. Aí você recebe, aguarda chegar um motoboy na caixinha, tá tudo certo, põe para produção. Na produção, você comunica cada etapa de produção, você sabe a hora que passou pela etapa, a hora que saiu da etapa, e detalhe, com chat dentro da ordem de serviço, tanto com o dentista quanto com a produção. Você, claro, que limita, lá tem a comunicação externa e a comunicação interna. E aí o que acontece, meu amigo? Evita aquelas conversas eternas de WhatsApp, tenta encontrar uma conversa de dezembro do ano passado no WhatsApp do planejamento do paciente tal, do dentista tal, onde que está esse WhatsApp? Sim. Agora, se estiver na ordem de serviço, você procura lá sobrenome do paciente ou sobrenome do dentista, aparece lá, está tudo lá, todo histórico, tudo que foi feito, chamado, protocolo, registro fotográfico, STL, DICOM, se precisar, registro fotográfico. Então, isso, gente, não é sonho, tá? Isso a gente pretende viabilizar, não é promessa, é compromisso, porque já está rodando em alguns laboratórios, ainda sem a conexão com o dentista, mas já está na fase final de desenvolvimento. A gente pretende estar prontinho para vocês aí, a partir de outubro, oferecer esse benefício, que além de tudo faz o controle de produção e o controle financeiro do laboratório. Então, aguardem aí grandes novidades, espero que todos que estão nos ouvindo compareçam, estejam presentes lá no Pro Experience. E antes de falar do Top Gun, que eu estou super curioso, tá? Que a gente não pode sair daqui sem falar do tema aí da tua apresentação.
Tiago, Pro Experience, como que faz gente que ainda que não pertence a esse planeta, não pertence ao mundo da prótese no Brasil e que ainda não sabe o que é o Pro Experience? Como que a gente faz e como que vai estar a nossa programação por lá? Pro Experience, pessoal, primeiro vamos falar do evento, né? Para quem não sabe o que é ainda, é o Congresso da PDESP, é o antigo Expolab, que mudou de nome, mudou de formato, está completíssimo, muito melhor agora, né? E a gente tem a grata satisfação e o grande prazer de fazer a abertura do Congresso fazendo uma aula, né? Isso aqui não é uma aula, é um show, na verdade, que a gente vai fazer ali e está trazendo, Carlinhos, uma coisa que é importantíssima, gestão. Então, Sim. são mais de 3 horas que a gente vai ficar falando com alguns convidados ali sobre gestões e contando casos reais de como eles fizeram para fazer as mudanças deles dentro do laboratório. Ou seja, a galera vai entrar ali, vai aprender tudo que precisa, vai sair e vai aplicar no laboratório. Então, a gente já convida vocês para agora, e ó, se eu não me engano, ontem já acabou o primeiro lote, então você está andando rápido pra caramba. Compra agora o seu ingresso, porque é diferente os ingressos ali, para poder participar das trilhas up-to-date. Nessas trilhas up-to-date tem a K2Go com gestão, a última fronteira, tem o nosso querido Giniton Rodrigues com a parte do Top Gun, que aqui o Carlos Moura está como convidado, vai falar sobre essa parte de gengiva. Tem o nosso querido Marcos Celestrino, falando da parte dele sobre o Disilicato for All. E temos a Carla de Castro também, falando sobre as divas da prótese, as nossas queridas anatomias. E também o Kenji, que também me convidou para falar sobre tecnologia digital, que é o Digital Face to Face. É um formato completamente diferente, não é aula, é um show mesmo. O pessoal está trabalhando, se empenhando muito para trazer novidades ali para o Congresso. E, além disso, também existem as salas normais, né? Então, a gente tem a Inspiration, para a galera que está começando aí agora, quer ter um conteúdo mais tranquilo, né, para poder começar, tem a sala Inspiration. Tem a sala Experts, que são os experts mesmo, né? Os caras fodas ali, ensinando uma parte mais profunda da prótese. E também tem ali com a gente o Magic Space, que é uma sala interativa, onde você vai conseguir entender algumas coisinhas diferentes por ali. Então, fica o convite, vai no Pro Experience, dia 29 e 30 de setembro, 1º de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo. Então, corre, já está chegando, está quase na hora ali, não deixa de olhar isso, porque você vai chegar lá no Congresso, não vai ter lugar para você assistir essas aulas aí, você vai ficar indignado, né? E o que é importante aí, né, pessoal? Por que a gente está trazendo tanto para esse lado da comunicação, enviar todas as informações, usar software e outras coisas? Simples. A gente está falando aqui de caracterização de gengiva, de todas as características que ela tem, de protocolo. Como, pessoal? Como que você vai fazer um protocolo, que é metade da boca do paciente ali, sem saber informações, sem se comunicar direito com o seu dentista? Comunicação é uma das partes mais essenciais para poder produzir qualquer tipo de trabalho de prótese. Mas para um dos mais complexos, que é o protocolo, você precisa de muita informação. E aí, Carlos, você trouxe uma coisa importante, cara, que eu adorei que você falou. Olha, tem uma pessoa específica só para essa comunicação. Geralmente, na consultoria, a gente indica que tem uma pessoa para isso mesmo, que é o famoso gerente de produção. Que ele vai cuidar do que trabalho que está atrasando, que trabalho que está faltando informação, que eu tenho que falar com esse dentista, tem que falar com aquele ali, tem que adiar esse trabalho, adiantar esse aqui. É aquele cara que fica doido, né, ali no laboratório, a menos que use um sistema que ajuda ele a organizar essa produção aí. E aí, esse gerente de produção é um investimento que o laboratório tem que fazer, né? Igual você falou, pô, eu comecei ali fazendo no meu quarto e outras coisas, eu não ia ter um gerente de produção ali fazendo comigo, né? Sim, um tamanho, tem uma necessidade de investimento, mas isso é fundamental para que você possa entregar próteses de fato de qualidade. Porque é muito comum, por exemplo, o que é uma característica comum na prótese? Enviar para a prova. Isso não é crime, gente, é necessário em grande parte dos trabalhos, mas não é em todos. E é muito comum que muitos laboratórios façam todos os trabalhos enviando para a prova. E o que é isso? Quando não é necessário, de fato, para a execução daquele trabalho envio para a prova, quando a gente pede aquele envio para a prova, a gente está assinando um atestado de que não acredita que aquele trabalho vai dar certo. Isso custa dinheiro. Então, quando você está trabalhando até mais tarde, está trabalhando sábado, está trabalhando domingo, está contratando mais equipe e no final do mês não vê dinheiro, geralmente o ralo é exatamente esse. É o lead time.
Olha, eu estou tendo que mandar informação, pedir mais informação, depois eu mando o trabalho para ele, volto o trabalho para mim, eu faço o ajuste, vai para lá, repete, começa tudo de novo. Depois de 30 dias, eu tenho um trabalho que está satisfatório, não é nem bom na boca daquele paciente ali. Isso não dá dinheiro, isso só gera custo, só gera prejuízo. E é impressionante quando a gente faz os levantamentos ali, né? O Kogut pega a planilha dele, pega a bússola, organiza todos os números, ele traz ali cada item do laboratório, qual que é o lucro e qual que é o prejuízo que aquele item está trazendo. E aí, quando a gente começa a entender bem esse lucro e prejuízo de cada item, você consegue definir modelo de negócio e outras coisas. Mas eu não vou entrar nesse assunto, eu sempre entro nele, né? Mas o objetivo é falar sobre essas características da gengiva, né? E para isso, você concorda comigo que a gente precisa do máximo de informação possível, né? Sem dúvida nenhuma. Sem informação, cara, é praticamente impossível você concluir um trabalho desse, né? Porque, assim, conclui, mas para ser assertivo, não. Né? Para você conseguir acertar, para você conseguir realmente entregar um trabalho para o paciente satisfatório, que seja aceitável, tem que ter, sem dúvida nenhuma, muitas informações, né? Tanto de fotografias como, enfim, inúmeras informações, né? Tem que ter o checklist do trabalho, né? O gerente de produção para cobrar isso. O Elias, grande Elias, né, consultor também na área, ele falou exatamente isso. Ele concorda, bom, não tem como discordar disso. A gente precisa ter um gerente de produção e na medida que o laboratório vai crescendo, a gente precisa ter gerentes de setores. Eu tenho o gerente do meu setor de MEX, eu tenho o gerente do meu setor de removível, eu tenho o meu gerente de produção. Vai crescendo, você precisa hierarquizar ali o laboratório, porque senão o que acontece? E aí eu vou pegar na dor de muita gente que está ouvindo aqui agora. O que acontece é que você tem que fazer tudo, tem que decidir tudo, tem que organizar tudo. E aí no final do dia você está perdendo cabelo, ficando de cabelo branco no que sobrou, ficando gordo, não tem tempo para fazer nada e reclama. Ah, isso aqui não dá conta, nossa, isso aqui é horrível, meus funcionários são horríveis, meus dentistas são ruins, e só reclama. Mas só falta pequenos detalhes de organização e para isso é fundamental que você consiga se organizar aí dentro do laboratório e delegar informações. Mas deixa eu voltar aqui para o tema de novo. Eu te falei, né, cara? A gente foge pra caramba do tema aqui. Nessa questão que vocês vão trazer na linha do UpToDate Top Gun. O que você quer falar especificamente lá? Eu vou dar um spoiler bem legal aqui sobre essa apresentação, tá? Nessa apresentação que eu fiz no 16º Congresso, que eu estava falando no início da live, sobre a caracterização de uma peça que foi da minha filha, que a gente publicou no livro do Clássico Digital, né? Que foi do Marquinhos Celestrino lá, que foi lançado nesse congresso, no último congresso que teve, né? No 16º Congresso. Foi uma peça metalocerâmica que eu fiz, né? Eu fiz uma peça da arcada superior, copiando todas as características dental, coloração da gengiva, morfologia da gengiva, textura da gengiva, né? Os volumes, tudo certinho. Ficou um trabalho bem legal. Porém, não é um trabalho fácil de se fazer. É um trabalho que requer muita habilidade, sabe? Não só percepção de cor, fotografia. É um trabalho que requer habilidade do próprio técnico, né? Ele tem que ter uma certa caminhada, já tem que ter uma certa habilidade nesse tipo de trabalho, para conseguir executar um trabalho bem satisfatório. Então, cara, eu via muita dificuldade nisso daí, tanto para mim, quanto para os alunos dos cursos que eu ministrei de prótese dentogengival, sabe? Esses cursos que eu ministrei há 3 anos atrás, acho que 2017, se eu não me engano, eu vi uma dificuldade tremenda assim, naqueles alunos mais iniciantes, que não tinham habilidade manual mesmo com a porcelana, não tinha uma certa morfologia legal. E agora, esse ano, cara, com esses materiais de zircônia que a gente vem trabalhando, a zircônia multilei e tal, que você consegue fazer todo um desenho no CAD/CAM, você consegue fazer uma fresagem perfeita ali, ficou bem mais fácil da gente fazer essa morfologia, essa característica, entendeu? Porque agora a gente só precisa se preocupar 80% em gengiva. A morfologia dental ali, coloração, a gente já consegue um efeito muito bom com esses materiais cerâmicos que hoje em dia está no mercado, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso lá.
Eu fiz uma peça muito parecida com essa que eu publiquei no livro, porém, uma peça parcial, porém em zircônia. Então, vai show, hein? ser... Aí a gente, aí no tempo que a gente levaria de 2 a 3 dias para executar um caso dele, a gente consegue fazer em 4 horas. Que maravilha, hein? E vai ter um pagode também, não? Cara, se você levar o pandeiro, eu levo o cavaquinho. Opa! Então fica o compromisso, hein? Gente, olha que coisa fantástica. Não dá para perder, né, gente? Isso daí, ó. E para vocês que estão aí, que chegaram através do perfil do Carlinhos, que não conhecem a K2Go, né, nós temos essa consultoria especializada hoje em laboratório de prótese, uma empresa de educação e consultoria, que se especializou em laboratórios de prótese, chegando aí, passando aí 150 consultorias aí no Brasil e fora do Brasil. Então, a gente tem muita experiência para compartilhar com vocês. Tem dúvida em relação a essa comunicação com o dentista, termo de parceria, como organizar recursos humanos, marketing, fazer a precificação, faz um protocolo dentro de gengival, zircônia, multilayer, tá, mas daí como é que eu cobro? Como que eu transfiro imposto? Como que eu transfiro despesa fixa, variável? Ali eu vi até o Fred Marchetti falando que está fazendo uma consultoria com o Sebrae, fantástica consultoria do Sebrae. Fui parceiro do Sebrae durante 7 anos da minha vida no projeto Empreender, antes de ir para antes e durante a minha trajetória nas multinacionais, e agora na consultoria, muitas das metodologias deles a gente traz, mas assim, com mira laser, com conhecimento de causa, dentro da realidade da prótese, que vai muito mais além de organizar assim, as planilhas financeiras e tudo mais, mas é entender, será que aquele modelinho está dando lucro, está dando prejuízo? Aquele cliente dá lucro, dá prejuízo? Qual o tempo que eu demoro para produzir um protocolo? Como que eu estou precificando? Será que eu estou considerando só insumos, comissão, às vezes uma terceirização, um motoboy? Mas como que eu faço para transferir o imposto, os custos fixos, o aluguel, a conta de água, o cafezinho? Isso eu tenho que considerar na hora de fazer meu preço? Tem, meu amigo. Nós determinamos uma coisa que é super importante dentro da precificação também, né, nas aulas. O Jefferson do Carmo, que está conosco, aí sabe, ele está participando aí do curso. O ponto de equilíbrio do laboratório, aquele nível de produção que você chega no mês que você sabe que vai ser suficiente para pagar as contas, e a partir dali você começa a ter lucro, porque antes você está trabalhando só para pagar a conta, meu amigo. Então você tem que fazer essas contas. A gestão no laboratório tem que sair do plano inconsciente, a gente tem que trazer para o plano consciente, e com medidas simples, não precisa fazer nenhum curso fantástico, maravilhoso de gestão, MBA, parar de fazer o que você gosta para fazer o que não gosta. Não, é implementar algumas regrinhas simples que a gente passa na consultoria, e logo com a consultoria. Tá aí, Jefferson, obrigado aí pelo depoimento. Então, é o seguinte, gente, tem dúvida sobre isso? k2go.com.br, você agenda uma mentoria sem custo. Nós temos 7 especialistas dentro da nossa empresa, todo mundo voltado para laboratório de prótese, como eu falei, passando aí de 150 consultorias. Então, a gente conhece a dor. Quais são as dores? Aquela sensação de que você trabalha o dia inteiro, das 6 da manhã às 8 da noite, não vê dinheiro no final do mês. Aquela sensação de perder compromisso de família, perder batizado, crisma, churrasco de amigo no sábado, porque tem que entregar trabalho urgente, porque faltou comunicação, e daí quando chegou, o paciente vai amanhã para Nova York, e você tem que entregar o trabalho hoje, teu funcionário não pode, daí você tem que fazer. Então, essas pequenas dores que a gente conhece muito bem, e a gente aprende, em cada consultoria a gente aprendemos muito com o Marcos Celestrino, eu aprendi muito com o Jefferson do Carmo, conversando, convivendo com ele. Lucas Rico está aí também, outro parceiraço nosso. Eu já vi ali o Nilson, daqui a pouco, Nilson, daqui a pouco a gente vai ter uma reunião aí, ele e a Deise, lá do Delinear de Salvador. Então, assim, a gente que está formando essa egrégora, essa beleza que é trazer, com pequenas mudanças, um pouco de sentido naquilo que a gente faz, no sentido de ter lucro no seu sentido mais amplo, é ter mais tempo para a família. E aí, Thiago, passando para as considerações finais, eu me empolgo. Eu falei para você, né, Carlinhos? Passa rápido. Quando começa a ficar bom, a gente já chegou aqui nas considerações finais. Então, é assim, tem que trabalhar, você tem que trazer isso, tem que ter, sim, o seu checklist, seu termo de parceria, tem que ter sua meta. Para quem não... Já dizia o gatinho lá, o Cheshire, lá da Alice do País das Maravilhas. Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Certo, Thiago? Isso aí, a
abraço, Ângelo. Bom te ver. Ângelo Rossetti, nosso amigo. No podcast também. Foi maravilhoso, coisa boa. E, cara, é Show. exatamente isso, né? Uma coisa que eu tenho que alertar o pessoal. Eu sempre falo disso, é uma frase bem repetida nos podcasts, mas tem que repetir. Foco é saber dizer não. Impressionante, a gente sempre recebe a galera que quer fazer de tudo. Eu vou fazer zircônia, que eu tenho digital, eu tenho impressora 3D, eu tenho fresador, eu faço removível, eu faço MK1, eu faço Placa de todo o Howling. trabalho. Eu faço tudo. Eu tenho orto, eu tenho alinhador, eu faço terceirização de trabalho, eu também terceirizo o projeto CAD, eu terceirizo fresagem, eu faço tudo, porque eu preciso trazer faturamento. Parabéns. Você tem um grande faturamento e um péssimo lucro. É basicamente isso. Se você não se especializar, se você não se organizar, se você não tiver foco, não adianta. Você vai trabalhar demais, e demais, e demais. E pode até ter lucro. Posso estar enganado nessa parte, mas que vai trabalhar muito, que não vai ter tempo para outras coisas, é certeza. Isso é um motivo simples. É simples. É porque quando a gente tem muitas técnicas, muitos equipamentos, muitas pessoas, você precisa entender pelo menos um pouquinho de cada, ou depender de alguém que entende daquilo. E aí que entra a armadilha. Porque aí você sempre tem que ficar me reciclando, me reciclando, me reciclando. Isso é comum. Só que As você tem que fazer algemas de isso para ouro. todos. Você tem que fazer isso para todas as técnicas, para todos os equipamentos, para todo mundo. Então isso é muito difícil. Se especialize, se organize. Como disse o Elias, tenha um gerente de produção. Trabalhe por isso, brigue por isso, por ter um controle de produção muito grande. Foco é saber dizer não. Mesmo que esse não seja direto para o dentista. Você não perde cliente por dizer não. Você tem que ser transparente. Você está perdendo o trabalho. Mas aquele cara, se ele te procurou antes, ele volta. Então isso aí é muito importante. Carlos? É isso. É isso aí. Você falou tudo, Thiago. Eu acho que hoje em dia a gente tem que sim, sabe, investir em consultoria, investir em novas tendências técnicas, né, dentro do laboratório. Exato. E principalmente investir em administração também, né? Porque às vezes o técnico ele esquece um pouquinho. O técnico é muito bom em mão de obra, é muito bom no que faz, mas esquece um pouquinho aquele lado da administração do laboratório. Tem uma empresa, né? Você tem uma empresa, né? Não importa se é um funcionário. Um abração para o Giovanni Junks aí, está nos ouvindo ali. Não importa se tem uma empresa que está começando agora, se tem 1, 2 funcionários, ou se você tem mais de 20 funcionários como você aí, Carlinhos, mas você tem que conhecer tributação. Eu vejo muita gente aí, pombas, totalmente perdido com a contabilidade, não consegue justificar seus ganhos, sua variação patrimonial. Então, tudo isso tem que buscar ajuda. É como eu sempre digo, né? Se eu comprar um terreno agora e for fazer uma casa, não sou eu que vou desenhar o projeto, não sou eu que vou assentar tijolo, não sou eu que vou assinar a responsabilidade técnica, por quê? Porque eu não entendo nada disso. Se eu for fazer um dente para mim, sobre implantes, sobre dente, não sou eu que vou fazer o meu dente, eu vou procurar um de vocês aí, porque vocês sabem o que fazem, eu tenho que confiar para vocês. A nossa parte é a gestão do laboratório para ter mais tempo para... Dinheiro é uma parte do lucro, que permite deslizar e não se arrastar pela vida. Eu gosto de ter dinheiro, mas assim, ele não é tudo. Eu conheço muita gente rica e infeliz. Então, assim, a noção de lucro que a gente quer trazer aí no nosso trabalho aí, Carlinhos, é o lucro no sentido de você optar. Quero ganhar um pouco mais? Eu vou por opção. Quero estar na bancada? Eu vou por opção. Quero liberar um tempo, ficar uns 20 dias, levar a família, conhecer o exterior, ou fazer uma pescaria com os amigos. Eu tenho isso, eu tenho condições de fazer isso. E a gente vê os nossos amigos, empresários, evoluindo para esse lado, e isso nos dá... Assim como a gente se emociona quando vê Qual protético nunca se emocionou quando viu aquela imagem que o dentista mandou, ele junto ali na cadeira, quando o paciente chora por ter a autoestima, né? Principalmente no caso aí que você produz aí, Carlinhos. Sim. Quando você vê a autoestima do paciente sendo devolvida, né? A gente se emociona quando vê assim a autoestima e a alegria de viver e de produzir sorriso é devolvida aí para os nossos amigos empresários da prótese. Sim, sem dúvida, né? Sem dúvida nenhuma. Maravilha, gente. Então, considerações finais, meus amigos. Começando aí por você, Thiago, e finalizando com o nosso amigo Carlinhos Moura. Para finalizar aqui, eu tenho só o convite mesmo, pessoal. Vai no Park Experience, aproveita o congresso ao máximo,
parte comercial, a parte técnica. Aproveita ao máximo, porque tem muita gente boa lá dentro. Não é só professor, não. É a galera que está lá dentro mesmo. Não tem lugar melhor para aprender do que lá. Vai estar passeando pelo congresso, vai estar olhando o equipamento e vai chegar ali com o Carlos Moura e falar, olha, compra isso aí não, que isso aí não é bom não. Vai naquele ali, que aquele ali é bom, por exemplo. Né? Isso que é o maravilhoso do congresso. Tem shows, tem aulas maravilhosas, tem a parte comercial com um monte de desconto também. Então, tem tudo que a gente precisa para aproveitar e tem muito tempo também que a gente não vai, né, cara? A gente está numa necessidade de um congresso desse tamanho aí, né? E, além disso, o convite também para vocês, pessoal, é entrarem no site da K2Go. Entra lá em k2go.com.br. Agenda a sua consultoria interativa gratuita com toda a nossa equipe. E se quiser também, tem muito curso lá. Inclusive, para quem me cobrou, curso de Trello. Tem um curso de Trello completo lá agora. Pode entrar. Tem muita coisa boa para você poder fazer. Além de outros cursos também, de pessoas renomadas. Veio Paulo Giovanni com o curso Exocad dele básico e avançado. Priscila Rive com encerramento. Tem o Darlos com a parte de molde de transferência. Tem o Ricardo Tanaka com injeção de Celtra Press. Cara, tem muito curso legal lá. E vou te falar, todos têm aulas grátis para você poder aproveitar. Então entra lá em k2go.com.br agora e dá uma conferida em todo esse material. Carlinhos. Então, cara, falando novamente, queria agradecer vocês, né, pelo convite, Thiago, Bocucci aí. Prazerzão conhecer também. A gente nos conhecia, né? Acho que o papo foi show, foi legal. Convidar a galera para ir para o congresso lá, ver tudo que vai ter lá, principalmente o Top Gun lá com o Gínito, comigo, com a Bia, com o Ivan. Vai ser legal lá. Não perde de jeito nenhum, galera. E outra coisa, talvez pode ser que role o pagode lá, hein? Vamos lá, eu vou levar o pandeiro. Pronto, tudo da cadeira. Isso aí, né, gente? Brincando, não toco porcaria nenhuma. A gente só usa isso como dinâmica de aprendizado. Sim, sim. Mas vamos lá, gente. Gostou do conteúdo? Então segue lá. São mais 140 podcasts, lives além disso, né, no YouTube, no Instagram. E segue Kogut_K2Go, @comunidade K2Go, manda um direct, @Thiago Kempen, manda um direct para nós. A gente encaminha lá para o link da consultoria interativa, para o curso de precificação, como fazer uma tabelinha de preço no laboratório. Tem esse cursinho lá também com a primeiro módulo totalmente gratuito, que fala sobre o conceito, e depois lá o preço de uma coxinha lá com o módulo com as planilhas, né, que a gente demorou aí para desenvolver, para você construir a tua lista de preços com sabedoria, com consciência, fazendo gestão já do seu laboratório. E, ó, não deixe de visitar o stand da Gestaí, ó, Carlos Oliveira, aí, super parceiro do nosso amigo aí do Marcos Celestrino também, né? Estaremos lá, vamos visitar todos vocês. Uma honra, um prazer, obrigado por esse tempo de vida que vocês dedicam aí para a nossa live, para o nosso podcast. Procuramos sempre valorizar e queremos ter sempre vocês ao nosso lado, junto, crescendo sempre, com mais tempo para sermos humanos. Um abraço, pessoal. Isso aí, pessoal. Valeu, um abraço. Valeu. Tamo junto. Tchau.